Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós vamos refletir acerca do capítulo 138 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo 138 tem como título Pretensões. E ele diz aqui, eu vou pedir licença para ler o trecho, a seguinte frase: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Está no capítulo 3, versículo 6 da primeira carta aos Coríntios. Para que a gente possa contextualizar e explicar direitinho e refletir sobre esse trecho adequadamente, vamos primeiro entender quem é Apolo aqui. Não se trata do deus do sol pertencente à mitologia grega, tá? Esse Apolo, ele foi um profeta, né? Um profeta não, desculpa, um pregador. Ele foi um pregador que veio depois dos ensinamentos aí do Evangelho, dos apóstolos, e depois ele vai ter a oportunidade de convívio com discípulos de Paulo também, aprimorando aí o seu trabalho de compartilhamento do Evangelho, né, e o próprio contato com Paulo. Bom, é, então vamos de novo voltar à frase, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Quando a gente reflete a respeito dos nossos trabalhos, né? A respeito da nossa vida, a respeito de tudo aquilo que fazemos no dia a dia com base nas nossas ferramentas internas, nossas ferramentas emocionais, as nossas habilidades técnicas, são o conjunto, a combinação dessas que resultam nas obras que construímos. A questão, a primeira pergunta é: de quem realmente são essas obras? Eu vou diretamente no Livro dos Espíritos consultar uma pergunta que Kardec faz aos espíritos referente à encarnação. Qual que é a função da encarnação? Não da reencarnação, da encarnação. E aí, os espíritos dizem que no nosso planeta, responder às expiações, que são aqueles aprendizados compulsórios, aqueles que acontecem sem o nosso querer nessa consciência, nessa existência e controle, porque a gente já precisa aprender algo que nós não conseguimos aprender ao longo de outras existências. E aí temos também a prova que é a validação, para saber se realmente aprendemos algo que colocamos, que absorvemos pelo conhecimento, pelas reflexões, nos é colocado provas para ver se na prática a gente realmente absorveu aquele aprendizado de vida. Então, os espíritos dizem que essas são importantes metas, objetivos de aqui estarmos encarnados. Mas aí eles falam, mas tem mais um objetivo, que é tomar a nossa parte na obra de Deus. E aí fica já esse primeiro ponto, né? A obra de Deus, ou a obra da espiritualidade superior, a obra de algo que está muito além, que é muito maior do que nós mesmos podemos compreender de fato. E aí nós começamos a pensar: será que aquilo que eu construo a partir, por exemplo, eu estudei, me preparei para o vestibular, passei no vestibular, fiz a faculdade, cursei, tirei boas notas e aí eu desempenhei a minha função. Será que isso se resume mesmo aos louros do meu esforço, aos louros do meu trabalho e do reconhecimento profissional que eu vou ter, dos rendimentos financeiros que eu vou ter? Ou tem algo maior por trás disso? A gente precisa refletir, porque às vezes aquela construção toda, aquela jornada, tudo que nós fomos aprendendo em conhecimento, em parte técnica, em aplicação, experiência profissional, na verdade ela serve para ocupar um lugar maior. Imagina uma grande figura, um profissional da medicina, desempenhando suas funções e se perdendo no próprio ego. Será que isso acontece? Ou uma grande figura educadora, trabalhando na educação, na transmissão do conhecimento, e ela se perde na vaidade e esquece da sua função maior que é educar pessoas.
ou aquela figura que é o pai, que é a mãe, né, que tem a sua família, que cuida do desenvolvimento dos seus filhos e se orgulha demais pelo, pela educação que deu, né, pela criação que deu aos seus filhos. Será que essa educação ela se resume a ter pessoas educadas que sabem pedir licença, que sabem dizer obrigado, ou que essas pessoas preparadas no lar podem oferecer algo maior para a sociedade? E assim é também, e principalmente no caráter do trabalho espiritual. Não cabe a nós entendermos, né, quando estamos inseridos num ambiente religioso, por exemplo, embora a espiritualidade esteja em todo lugar, o exercício da espiritualidade não está só no ambiente religioso, muito pelo contrário. Mas se estou eu dentro de uma comunidade religiosa, seja de qual religião for, e empresto ali as minhas habilidades, algumas pessoas diriam que emprestaria os meus dons para aquela instituição, para aquele movimento, e aí sou eu o grande responsável por fazer aquele movimento, aquela igreja, aquele centro, aquele templo prosperar espiritualmente, se desenvolver, crescer, ter várias unidades ou ter vários desdobramentos, sou eu o grande responsável? Não existe uma obra muito maior por trás disso tudo? Então, quais são, né, dentro do que o título está propondo, as nossas reais pretensões quando nós adentramos qualquer tipo de grupo, qualquer tipo de movimento onde o objetivo já está ali descrito, o objetivo já é grandioso e nós, nos perdendo nas nossas vaidades, nos arriscamos conduzindo as coisas para os nossos próprios interesses. Isso não é trabalhar para a obra de Deus. Mas querendo ou não, as coisas vão sempre desdobrar para isso, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, seja no ambiente religioso, sejam das causas mais nobres. Deus é quem dá o crescimento. Paulo vem como um grande proliferador, mas antes dele vieram outros apóstolos, que alguns que vieram depois, antes dele, como Pedro, como Tiago, como João. Mas antes destes veio o próprio Cristo, vivenciando, exemplificando, ensinando. Mas antes do Cristo vieram uma seara de grandes profetas que anunciaram sua chegada, que viveram, que deram exemplos, que operaram grandes feitos de cunho espiritual até, mas nós todos fazemos parte de uma engrenagem positiva, para contribuir para o bem maior, o nosso bem coletivo, seja no campo religioso, educacional, cultural, social. Mas se eu me perco nas pretensões de saciar somente os meus interesses pessoais, eu simplesmente vou ter que, em algum momento, me deparar com a minha própria consciência, me arrepender, me colocar para reparar os desequilíbrios que eu causei e depois, assim, compensar tudo aquilo que foi causado. E não sou eu quem está dizendo isso. Isso a gente encontra no capítulo 18 do livro Céu e Inferno também, pertencente às obras organizadas por Allan Kardec. Então, gente, que a gente possa refletir a respeito do que realmente queremos quando entramos em qualquer tipo de intento, mas principalmente quando nós estamos conectados com uma obra religiosa. A responsabilidade é grande, nós podemos influenciar pessoas e também no campo, nos outros campos, com certeza. E por isso, abrir o coração, a mente e a disposição para servir de uma maneira honesta e sincera é a melhor saída. Então, humildemente era isso que eu tinha para deixar de mensagem para que a gente possa refletir ao longo da semana e colocar em prática de acordo com aquilo que todos nós acreditamos que podemos contribuir sim, mas nós não somos o centro desse movimento, nós só somos peças particulares, peculiares, que podem ajudar e muito para o crescimento da humanidade. Muito obrigado,
Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.